Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo. Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei a sua professora de língua portuguesa. Como sempre, nós estamos ao vivo nos estúdios do Educa Recife, mas eu gostaria de lembrá-los que essa aula também ficará disponível em outras plataformas. Olha aí, a gente está inaugurando o nosso app do Educa Recife. Então, primeiro vai aparecer na sua tela o QR Code para o celular Android, tá certo? Então, você pode aí apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, lá você será direcionado para a loja para baixar o aplicativo, tá certo? Fazer o login, colocar a sua senha e aí você terá acesso ao chat para participar da aula ao vivo. E agora a gente faz a mudança por QR Code do celular iOS. E aí você pode fazer o mesmo processo, tá certo? Aponta a tela do seu celular na câmera e aí vai dar o link para você ir para a loja e baixar o aplicativo. Lá você tem acesso ao chat, também às aulas que são gravadas e disponíveis e também a atividades, tá certo? Essa aula também ficará disponível no nosso canal no YouTube, né? Caso você tenha alguma dificuldade de acessar o aplicativo, você pode ir lá, curtir, comentar, deixar a sua opinião, compartilhar, seguir o nosso canal também. Tá certo? A nossa aula será traduzida simultaneamente para a linguagem brasileira de sinais pelo nosso querido intérprete Anderson. Tá certo? Muita informação no começo da aula, mas é isso mesmo. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula hoje, que a gente começa um novo tema, né? A gente vai falar essa semana sobre as figuras de linguagem e sobre a intertextualidade. São assuntos que, querendo ou não, uma ou outra vez você já entrou em contato, mas é sempre bom relembrar e ver cada uma dessas funções, né, das figuras de linguagem. Então, para começar a nossa aula de hoje, eu queria que vocês observassem a tirinha que eu vou colocar na tela, tá certo? Vou narrar a tirinha. O título da tirinha é Que Figura? Então, eu tenho aí um passarinho conversando com um macaco que está na moto, e aí o passarinho pergunta: onde você vai com essa moto, Caco? E o Caco responde: vou cair na estrada, meu irmão. E em seguida o Caco vai embora e fala: come poeira aí, Tuca. E o Tuca fica tossindo, né? Cough, cough. 5 minutos depois, o Tuca pergunta pro Caco: então, cair na estrada não era uma figura de linguagem? Então aqui a gente tem uma conversa, né? Um diálogo estabelecido por meio das figuras de linguagem em que tentava-se buscar uma coisa, contudo, o resultado alcançado é outro. Então, vamos olhar qual é a confusão aí que se estabelece entre as duas personagens, né? Primeiro, a gente tem a utilização das figuras de linguagem, que causa esse ruído na comunicação. Então, o Caco pergunta assim: não era literal o que você estava querendo dizer? Com isso, a gente percebe que a construção da frase que o Caco usou não era literal, ou seja, ele não tinha um sentido verdadeiro, né? Ele usou uma construção que tinha um sentido conotativo, que queria dizer outra coisa. Então, essa é a confusão que acontece entre as duas personagens. E qual é o efeito de sentido provocado pela expressão comer poeira e cair na estrada? Se as duas não estão aí empregadas de forma literal, significa que elas representam uma outra coisa, né? Um outro valor semântico. E qual seria esse valor semântico? Primeiro, comer poeira significa que você foi deixado para trás, né? Alguém passou ali muito veloz por você e você ficou atrás com relação a ele. E cair na estrada significa não literalmente cair na estrada, mas andar longos caminhos, fazer uma viagem. Embora aqui na tirinha, o cair na estrada tenha tido um efeito literal, porque a personagem volta, o macaquinho que está na moto, ela volta para falar com a ave acidentada, ou seja, ela literalmente caiu na estrada. Então, essa construção aí do que era sentido figurado e passa a ser sentido literal é o que a gente consegue perceber quando a gente lida com as figuras de linguagem. Então, percebemos que o humor da tirinha se dá exatamente pelo uso literal das metáforas, né? Então, era uma ação que não era premeditada, que não era esperada, o fato da personagem macaco cair na estrada. Ele não estava esperando isso, ele não estava querendo dizer que ia cair na estrada. Ele estava querendo dizer que ele ia fazer uma viagem. Mas esse uso literal é uma quebra de expectativas, e é assim que o humor é gerado na tirinha. Mas você se lembra o que é uma metáfora? Metáfora
É basicamente o que ele está utilizando aqui. Ele estava usando uma expressão que não significa exatamente ao pé da letra, mas tem um outro valor semântico. Vamos ver aqui. A metáfora é um recurso da linguagem com o qual podemos fazer comparações, criar novos sentidos, mantendo um vínculo entre duas coisas ou situações distintas. É o sentido figurado, o não literal. Então, quando eu quero comparar uma situação com outra, e há essa comparação implícita ou explícita, é quando eu faço a utilização da metáfora. Então, eu uso outras palavras para significar essa coisa que eu estou querendo dizer. Então, aqui a gente tem um coração tão duro quanto uma pedra. Então, eu estou fazendo uma comparação imediata entre o coração e a pedra, tá certo? Embora o meu valor semântico seja diferente. O que é que eu quero dizer quando eu digo que um coração é tão duro quanto uma pedra? Que essa pessoa é insensível, que ela não busca se importar com os sentimentos das outras pessoas, que ela não tem empatia. Então, toda vez que eu construo uma ideia nova, através dessa comparação entre objetos, pessoas e coisas, a gente tem uma metáfora. Por exemplo, cantava como um sabiá. A gente sabe que o sabiá é um passarinho que canta, né? Que emite sons que parecem uma musiquinha. Então, e a gente se sente agradável escutando essa musiquinha. Então, quando eu estou dizendo assim que ele cantava, ou ela cantava como um sabiá, eu estou querendo dizer que ela canta bem. Estou fazendo um elogio. Mas a comparação entre a pessoa e o sabiá é uma comparação explícita. Então, ela é uma metáfora. Tá vendo? Embora a pessoa não seja um pássaro, ela canta tão bem quanto ele. Toda vez que eu utilizar esse quanto aí para tentar entender alguma coisa, eu estou fazendo uma comparação. A metáfora é uma das figuras de linguagem que existe na língua portuguesa, né? E há outras também, como a gente vai começar a falar aqui agora. Talvez a metáfora seja a mais comum delas, né? A mais popular delas. Mas existem também uma série de outras figuras que também podem ser utilizadas na hora de produzir o seu texto, o seu meme, a sua produção, seja lá qual for. Então vamos lá, vamos olhar. Mas primeiro, Vivi, o que significa figuras de linguagem? O que elas são? Para que elas servem? Bora lá. As figuras de linguagem são recursos estilísticos usados na comunicação para tornar o texto mais rico. Ela nos ajuda a produzir diferentes sentidos para uma frase ou um contexto. Ou seja, é um recurso que eu utilizo no meu texto para dar outros significados, mas também para marcar o estilo do autor, ou seja, da pessoa que escreve o texto. Então, eu utilizo aí a metáfora, a metonímia, todas essas configurações de figura de linguagem para valorizar o meu texto, para criar imagens novas, para trazer analogias e que as pessoas consigam fazer referência entre uma coisa e outra, que tem muito a ver com a intertextualidade também, que é quando eu utilizo um texto para fazer referência, que eu utilizo o meu texto para fazer referência a um outro texto que eu li, a uma outra obra, a um outro autor, a um outro contexto histórico. Qualquer coisa pode ser usada aí como intertextualidade, tá certo? Então, quando eu falo assim, aqui a foto, a menina caiu, né? Tava andando de patinete e caiu. Então, eu falo, ela caiu de madura. Então, ela caiu tal qual uma fruta madura, tá certo? Então, essa é uma comparação. E nós temos aí 4 tipos de figuras de linguagem, são muitas, né? A gente não vai falar de todas elas hoje, a gente vai falar apenas aí de 2 tipos, que são as figuras de palavras ou semânticas, as figuras de pensamento, que são as 2 figuras que a gente vai destrinchar hoje. Nós temos também as figuras de sintaxe ou de construção e as figuras de som e de harmonia, que a gente vai ver mais para frente, tá certo? No continuar aí dessa semana, dessas 3 aulas sobre figuras de linguagem. E nós temos os 2 tipos de hoje, que são as figuras de palavra ou semântica, que têm uma relação direta com o significado, com as funções que as palavras exercem entre si, e as figuras de pensamento, né? Aquelas mais abstratas, que têm a ver com o que a gente está pensando mesmo. Vamos lá, quais são as figuras de palavras ou as figuras semânticas, que têm a ver com, com o significado das palavras que eu emprego na minha construção?
Então, está associado ao significado e nós temos a metáfora, que nós já vimos, que é uma comparação, a metonímia, a catacrese, a sinestesia e a perífrase, né? Nomes dificílimos, mas vamos ver se a gente consegue fazer vocês absorverem cada uma dessas figuras de linguagem. Vamos lá. Primeiro, a gente tem a metonímia, né? Que é um nome difícil, parece assustar, mas vamos lá. A metonímia é uma figura de linguagem que emprega uma palavra fora do seu contexto semântico habitual. Então, por exemplo, eu tenho aqui, eu adoro aquele Van Gogh. Na verdade, eu estou dizendo que eu adoro a obra de Van Gogh, né? O quadro que ele pintou. Contudo, quando eu tento me referenciar a uma coisa que é possível reconhecer através de um uso de referente e não do objeto em si, eu uso a metonímia, que é essa substituição de uma palavra por outra, fazendo com que elas tenham aí uma relação, um elo. Então, uma pode ser substituída por outra, sem perder o valor semântico, ou seja, daquilo que eu quero apontar, que eu quero falar sobre, contudo, usando uma outra expressão. Então, aqui a gente tem o quadro, eu estou falando do quadro de Van Gogh, que eu adoro esse quadro, mas eu não utilizo obra, eu não utilizo quadro, eu utilizo só Van Gogh. E automaticamente as pessoas, pelo senso comum, pelo conhecimento geral, vão entender que eu estou falando da obra de Van Gogh. Até porque Van Gogh é uma pessoa pública, era um artista popular, que todo mundo conhece. Então, através desse conhecimento popular, eu consigo acessar o meu conhecimento de que eu estou falando da obra e não da vida do Van Gogh, da pessoa, tá certo? Outro exemplo é quando eu digo que eu preciso de muitos braços para me ajudar com a reforma. Olha, os braços sozinhos não vão fazer a minha reforma, tá certo? O que eu preciso é de mão de obra, de gente qualificada para fazer a minha reforma. Então, quando eu faço essa substituição do que poderia ser pessoas, mas eu utilizo braços, eu estou fazendo também essa metonímia, que é o uso de palavras aí fora do seu contexto habitual de significado, mas que assumem aí essa qualidade tão desejada na hora de construir a minha oração. A catacrese é uma metáfora, ou seja, uma comparação que já foi absorvida pela linguagem. Então, de tanto uso aí que foi feito dessas construções, elas passaram a habitar o imaginário popular. Então, toda vez que eu digo nariz de avião, braço de cadeira, perna da mesa, eu estou usando imagens que já são tão comuns ao povo, às pessoas, e à utilização do nosso dia a dia, que está completamente cristalizado. As pessoas entendem, não são imagens mais novas. Lembra que eu estava dizendo que a metáfora é sempre uma construção de uma imagem nova que se dá pela comparação? Então, a catacrese ela vai ser a repetição exaustiva dessa metáfora. Então, eu já não tenho dúvidas quando eu escuto nariz de avião. Eu já sei que se refere à ponta do avião, onde fica a cabine do piloto. Então, é uma informação que vem aí inferida no contexto do que eu estou querendo dizer. O que mais? A gente também tem a sinestesia, que é a combinação de sensações, né? A gente tem os sentidos, o tato, o paladar, a audição, o olfato, a visão. Então, a gente utiliza esses sentidos para fazer essa construção aí do que a gente quer mostrar. Então, quando eu falo enxergou o sabor na vida, eu estou usando dois sentidos. Eu estou usando a visão e eu estou usando o paladar. Só que ninguém enxerga sabor, né? O sabor a gente sente através do paladar. Quando eu tenho essa construção que vai brincar com os meus sentidos, que vai explorar novos significados dos sentidos que eu tenho, da visão, do olfato, da audição, do paladar, do tato, eu tenho essa construção sinestésica, que vem de sentir as coisas, tá certo? Então, na primeira frase a gente tem enxergou o sabor da vida, a mistura entre visão e paladar. A segunda, o doce aroma da verdade. Olha, eu tenho aqui também o paladar com o doce, né? Porque a gente sente os sabores doce, salgado, amargo através do paladar, mas também a gente tem o aroma, que é o olfato.
Então, a gente sente a doçura através do olfato. Então, aqui também há uma mistura de sentidos, de sensações. A perífrase. A perífrase, ela vai se parecer um pouco ali com a metonímia, mas ela se dá com a substituição de uma palavra, ou por um termo, ou expressão. Então, é mais como uma alcunha, como um apelido, como uma coisa que alguém ou alguma coisa fica conhecido e consegue ser referenciado por aquilo. Então, por exemplo, quando eu digo assim, eu não pude assistir ao Rei do Futebol. Olha, a gente sabe quem é o rei do futebol, especialmente morando no Brasil, né? A gente aí gosta de futebol, acompanha. Então, quando eu consigo me referenciar a Pelé, utilizando essa alcunha social que ele tem e que, por quem ele é conhecido, é o que a gente chama de perífrase, tá certo? É um apelido, uma alcunha, uma expressão que substitui o nome da pessoa, o nome do objeto ou da coisa. Agora vamos ver as figuras de pensamento, tá certo? Nós temos a hipérbole. E a hipérbole é o exagero, é uma ênfase expressiva da linguagem. Então, quando eu quero exagerar no sentido das coisas, eu utilizo a hipérbole. Quando eu digo, eu estou morrendo de vontade de tomar um café. Bom, ninguém morre por vontade de tomar um café, né? Embora muita gente diga que sim. Mas quando eu exagero, quando eu digo que eu vou morrer caso isso não aconteça, eu tenho aí uma hipérbole. Se eu não tomar café, será que eu morro de verdade? Não, né? Eu posso tomar água, eu posso tomar açúcar, eu posso tomar outra coisa, tá certo? Então, toda vez que eu exagero no que eu quero dizer, que eu coloco muita coisa, digo que eu estou desesperada para fazer aquilo, caso não faça, alguma coisa ruim vai acontecer. Então, eu tenho aí a hipérbole, que é esse exagero da língua. O eufemismo. O eufemismo é usado para tornar uma frase ou expressão mais branda, né? É quando a gente está tentando dizer uma coisa, só que a gente quer ser bem educado e não quer ofender a outra pessoa. A gente precisa avisar, mas não sabe como. Então, a gente utiliza o eufemismo, que é a substituição de uma palavra que é difícil de absorver, ou seja, que pode magoar, que pode ferir, dita de outra forma. Então, quando eu tenho aqui o exemplo, reconheço que tem uma personalidade difícil. Vixe, Maria. Na verdade, eu estou querendo dizer que essa pessoa, ela pode ser agressiva, né? Ela pode ser chata, ela pode ser resmungona. Mas eu não quero dizer essas palavras para essa pessoa porque ela pode se magoar e pode se voltar contra mim. Então, eu uso o eufemismo toda vez que eu tenho que atenuar alguma ideia que eu estou precisando expor e consigo dizer a mesma coisa com outras palavras, tá certo? De forma mais branda, de forma mais atenuada. Então, essa figura de linguagem a gente conhece aí como eufemismo. Também é uma palavra difícil, né? Mas vai aos pouquinhos aí absorvendo. Qualquer coisa, reassiste a aula para pegar aí cada uma dessas figuras de linguagem, tanto as de pensamento como as semânticas. Também temos a personificação, que é dar aos seres inanimados sentimentos e ações humanas, né? Que é muito comum às fábulas, né? Aquele tipo de texto narrativo que coloca os animais e os seres inanimados no centro das coisas, no centro das narrativas. Então, toda vez que eu estou dando uma sensação humana a uma coisa que é inanimada ou não humana, eu estou falando aí de personificação. Então, no exemplo que a gente tem aqui, a gente tem o sol sorriu para todos hoje. Bom, o sol não sorri, né? Mas, quando ele está muito quente, a gente diz que ele apareceu para todo mundo. Então, a gente pode interpretar que o sol sorrir significa que ele brilhou, ele estava forte, o dia não choveu nesse dia, tá certo? Então, quando a gente personifica o sol, a gente tem aí a personificação. E a antítese, Viviane? A antítese serve para elencar elementos antagônicos na mesma frase, palavras de natureza opostas. Então, quando eu digo assim, guerra e paz fazem parte da história da humanidade. Então, eu tenho um momento de guerra, um momento de paz, que podem se dar, inclusive, ao mesmo momento em lugares separados. Então, são sentimentos antagônicos, são palavras que significam coisas distintas, completamente opostas uma da outra, mas elas existem na mesma construção frasal. Então, aí a gente tem o que a gente chama de antítese, tá certo? O oposto do significado. O paradoxo é um pouquinho parecido, mas ele apresenta uma diferença de lógica, de pensamento, né? O paradoxo ocorre quando duas expressões opostas são utilizadas de maneira que foge à lógica.
Então, se eu digo assim, ela achava o feio e bonito ao mesmo tempo. Olha, essa pessoa não está conseguindo entender o que é que ela mesma está pensando, né? Se ela é feia e se ele é feio e bonito, ela precisa estabelecer aí quais critérios. Então, o pensamento dessa pessoa não faz muito sentido, não tem lógica. Então, quando não tem lógica, a gente cria aí um paradoxo. Eu não consigo explicar, eu não consigo tomar lado nessa decisão. Então, o paradoxo mais conhecido que a gente tem é o gato de Schrödinger, que é um experimento, que foi um experimento, né? Que consiste em colocar um gato dentro de uma caixa e fechá-lo lá dentro. Junto ao gato, dentro da caixa, é colocado um frasco contendo um gás venenoso, um elemento radioativo emissor de partículas alfa e um dispositivo composto de um martelo e um detector de radiação. Vixe Maria, quanta coisa difícil, né? Mas basicamente o gato de Schrödinger é um experimento científico feito por um físico austríaco, que é o Schrödinger, que ele tentava aí perceber se os elementos químicos liberados matavam ou não o gato. Se o detector registrar a presença de pelo menos uma partícula alfa, o martelo é acionado e quebra o frasco, liberando o gás venenoso e, consequentemente, matando o gato. Contudo, o que Schrödinger não disse é que isso só era possível em 50% da possibilidade disso acontecer. Então, ficava aí a dúvida se um dispositivo tinha sido acionado, se a partícula alfa tinha sido detectada e se o gato estava ou não vivo, porque ele poderia estar vivo, caso o dispositivo não tivesse sido acionado, e ele poderia estar morto, caso o gás venenoso fosse acionado. Então, Schrödinger cria, a partir desse experimento, um paradoxo. O gato está vivo, o gato está morto. A gente não sabe, a gente só consegue ter essa certeza quando a gente abre essa caixa. Mas se a gente deixar essa caixa fechada, quem é que vai saber se o gato está vivo ou se o gato está morto? Não é legal? O paradoxo é justamente essa criação de uma ideia que pode ser, pode não ser. É um pensamento ilógico, tá certo? Mas é possível reconhecer as figuras de linguagem no texto poético também, né? A gente sempre volta para a literatura, para falar sobre alguma coisa, né? Eu sei, vocês não aguentam, mas eu gosto, então vai ser assim. Então, a gente tem aí o texto de Hilda Hilst, que é uma poetisa brasileira muito popular. E esse aqui é um trecho do livro dela, De Amor Tenho Vivido, em que ela vai fazer uma construção que utiliza figuras de linguagem. Vamos lá observar como se dá? Desculpa. Gostaria de encontrar-te, falar das coisas que já estão perdidas. Tuas mãos trementes se desmanchariam na sonoridade dos meus ditos. Faria de teus olhos luz, de tua boca um eco. Dos teus ouvidos eu falara de amigos. Quem sabe se amarias escutar-me. Lindíssimo o poema, né? Então, ela visivelmente, o eu lírico está falando aqui de uma situação amorosa em que ele está na dúvida aí se a pessoa o aceita ou não como seu amor e está construindo imagens novas, né? Vamos ver quais são as figuras de linguagem que aparecem nesse poema. Quando a Hilda Hilst, na verdade, o eu lírico da Hilda Hilst diz assim: tuas mãos trementes se desmanchariam na sonoridade dos meus ditos, né? A gente tem duas figuras de linguagem aqui que a gente consegue perceber. A primeira é mais fácil de perceber, é a sinestesia. Quando eu digo sonoridade dos meus ditos, então eu tenho aqui a fala e também tenho o som sendo misturados, então a gente tem a sinestesia. Mas a gente também tem a personificação, porque ela está dizendo que as tuas mãos se desmanchariam, né? Se desfariam. Então, esse ato de desmanchar ou de sofrer aí não é uma característica dada às mãos, né? A gente que sofre, os humanos é que sofrem, mas a mão foi personificada, foi dada a essas características humanas, tá certo? Então a gente consegue perceber aí pelo menos duas figuras de linguagem no texto de Hilda. Também em outro ponto, quando ela fala assim, faria de teus olhos luz e de tua boca um eco. Então, assim, a gente tem a presença da boca e do eco. Da boca, que é o paladar, e também do eco, que é esse som, que é essa continuação do som que se propaga e se repete. Então, aqui a gente também tem a sinestesia. E agora é a vez de vocês, né? Um longo caminho foi percorrido pelas figuras de linguagem. Então, vamos lá, tem que praticar, né, gente? Eu quero que vocês tentem reconhecer as figuras de linguagem que a gente aprendeu hoje aqui, as de pensamento e as de semântica,
nos memes que vocês utilizam nas redes sociais todo santo dia. Então vão lá, tentem fazer esse exercício, com certeza deve ter alguma figura de linguagem e me contem o que vocês acharam depois, tá certo? Eu me despeço por aqui, foi sempre um prazer, é sempre um prazer ficar aqui com vocês, dar aula, e eu volto na próxima aula, que a gente continua falando sobre as figuras de linguagem, com outros tipos agora, e também da intertextualidade, tá certo? Um cheiro e até a próxima aula. Tchau, tchau!